Que manhã abençoada, que dia maravilhoso para estarmos na presença do Senhor, para juntos celebrarmos a vida e a vinda de novos discípulos. Meus irmãos, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Apenas esse versículo. Provérbios 22, verso 6. A palavra do Senhor diz: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Ensine os seus filhos no caminho certo, e quando envelhecerem, não se desviarão dele. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos com o coração celebrante nessa manhã. Celebrante porque hoje nós, como igreja, nós podemos louvar ao Senhor por cada um desses pequeninos que nessa manhã são apresentados diante da igreja e diante do Senhor como a nossa missão discipuladora. Essas crianças que farão parte da geração que hoje nós estamos investindo, plantando, orando, preparando o terreno para que o Espírito Santo faça germinar a semente da fé. É por isso que nós oramos te pedindo para que os compromissos que faremos hoje na presença do Senhor sejam honrados todos os dias, a fim de que os nossos filhos sejam e vivam a herança de Deus. É por isso que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. A infância é como uma terra fértil. É um lugar onde nós podemos plantar uma semente de fé que vai germinar durante toda a jornada de vida. Os nossos filhos são um presente da parte do Senhor para que nós possamos criar, fundar um núcleo onde o Deus Todo-Poderoso será louvado. Os nossos filhos são o lugar onde nós semearemos a cultura do reino. É o lugar onde nós traremos para dentro da vida de alguém uma jornada que pode ser iniciada ainda na primeira infância aos pés do Senhor. Os nossos filhos são para nós a oportunidade de ter um microcosmos do reino de Deus dentro de casa, onde nós temos pequenos discípulos que vão aprender desde o início os caminhos do Senhor. Para nós, os filhos são como uma grande missão. Os nossos filhos são a herança, o presente de Deus, para que nós possamos fazer discípulos. E esses são talvez os discípulos mais desafiadores, porque são aqueles que conhecerão as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas dificuldades, mas também serão aqueles que verão os nossos joelhos dobrados. São aqueles que verão a nossa devoção verdadeira, não aquela que nós mostramos na igreja ou que nós publicamos na internet, mas aquilo que nós vivemos com o Senhor. A coisa mais íntima que nós podemos abrir para alguém, seja com o nosso cônjuge ou com os nossos filhos, é a nossa intimidade com o Senhor. Em casa, a nossa devoção e a nossa fé são vividas de forma crua. É nesse ambiente onde nós somos quem somos, que há espaço para que nós plantemos uma semente eterna, a semente da fé. Os nossos filhos são a herança de Deus, a oportunidade que nós temos de semear o reino de Deus na vida de alguém nos primeiros dias. É por isso que quando falamos desse texto, vale ressaltar alguns detalhes que são importantes para nós. O primeiro deles é que o texto diz que nós precisamos ensinar essas crianças o caminho certo, para que quando elas envelhecerem, elas não se desviem desse caminho. A ideia aqui é que nós precisamos ensinar enquanto andamos, enquanto nós vivemos. Existe uma grande diferença entre nós falarmos um caminho e nós caminharmos um caminho com os nossos filhos. Nós podemos apontar direções sobre quais são os melhores conselhos, quais são os melhores lugares, as melhores teologias, as melhores igrejas, mas existe algo que o texto está dizendo que é muito mais profundo. Existe uma caminhada que nós precisamos percorrer com os nossos filhos. Em outra tradução bíblica vai dizer, ensine o caminho em que deve andar.
A ideia é que nós devemos ensinar enquanto caminhamos. Isso significa para nós que criar filhos não é apenas ter pessoas que vão ser apresentadas e batizadas e que farão parte de um demográfico evangélico. Significa que nós estamos fazendo um pacto de compromisso, de discipulado. A primeira coisa que nós aprendemos, então, quando Deus nos dá filhos, é que nós temos a oportunidade de ensinar alguém a andar com Jesus. Nós precisamos ensinar pessoas a obedecer a Jesus. Nós precisamos ensinar pessoas a amar Jesus. Precisamos ensinar pessoas a caminhar nos caminhos do Senhor. Esse é o grande privilégio. A grande questão é que essa missão nós não cumprimos sozinhos. Nós hoje celebramos a vida dessas crianças e apresentamos diante da igreja os nossos filhos, porque essa missão ela é partilhada não apenas pelos familiares, mas por toda a comunidade. Quando nós olhamos aqui para o altar e enxergamos as crianças que nasceram recentemente e que agora são apresentadas diante da igreja, nos são apresentados então os nossos alvos de evangelização. Os nossos filhos, os filhos dos nossos irmãos, são a nossa missão. Para onde os nossos recursos serão direcionados, para quem a nossa estrutura será movimentada, é para que eles conheçam e venham ao pleno conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Nós queremos que os nossos filhos amem o Senhor. Por isso que quando apresentamos diante de Deus e diante da igreja, nós estamos chamando a comunidade a uma jornada de investimento e discipulado. Nós não criaremos os nossos filhos nos caminhos do Senhor sozinhos. Contaremos com um ambiente onde existe uma comunidade que caminha com o Senhor. Por isso apresentamos diante da igreja os nossos filhos, porque essa é a sua nova família. Esses são os seus irmãos e irmãs. São aqueles que serão as palavras de orientação e de consolo. Talvez o jovem ou adolescente que está aqui hoje sob a nossa responsabilidade serão os líderes e influências dos seus filhos. Já parou para pensar nisso? Talvez hoje, você que é um jovem casado, você que é um jovem com filhos, os seus filhos serão discipulados também pelos seus irmãos aqui dentro. Aqui nós encontraremos conselhos, aqui nós encontraremos um caminho em direção ao Senhor, nós podemos inspirar pessoas a caminhar com Jesus. Mas existe uma outra coisa importante. Isso que nós fazemos aqui não substitui a jornada de fé pessoal. Apresentar a criança diante da igreja e diante do Senhor não significa que ela está sendo salva nesse momento. Não significa que, enquanto nós oramos e estendemos as nossas mãos, o problema da eternidade foi resolvido num estalar de dedos. Significa que agora começa a nossa jornada de discipulado. Significa que a partir desse momento, nós estamos nos envolvendo mutuamente com as famílias. Significa que as famílias que aqui estão podem encontrar nessa comunidade um lugar de pertencimento, onde juntos forjaremos o caráter indestrutível de um servo do Senhor. É quando nós caminhamos em comunidade que nós significamos, então, apresentar diante da igreja os seus novos discípulos, aqueles que serão evangelizados, ensinados e instruídos, até que um dia eles possam entregar as suas vidas a Jesus. A grande questão é que, quando nós plantamos isso, nós não estamos garantindo que os nossos filhos não terão dificuldades na vida, de que eles não terão prova da sua fé quando caminharem, mas de que estão recebendo uma semente de fé que vai marcar as suas histórias para o resto da vida. Os nossos filhos podem crescer correndo aos pés do Senhor, brincando na presença de Deus, ouvindo acerca de Jesus, sendo instruídos e moralmente formados como servos e servas do Deus vivo, para que um dia, quando o mundo e essa vida provarem os seus valores, eles tenham um ponto de partida. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem me criou, eu sei aonde eu pertenço, eu sei para onde eu vou.
Aqueles que se perdem pelo caminho sabem de onde pertencem, porque foram criados em um ambiente onde eles entenderam quem eles são em Deus. Hoje é uma manhã de festa, mas é uma manhã de compromisso. É uma manhã onde nós celebramos a vida e a vinda de futuros discípulos do nosso Deus. Provérbios 22:6 é uma promessa de que a semente plantada no coração vai ser lembrada, regada, e que no tempo certo os nossos filhos estarão na presença do Senhor. Que Deus te dê, pai, mãe, a responsabilidade e a consciência dessa responsabilidade de que o caminho do seu filho ou filha na presença de Deus depende primeiramente da sua caminhada com Jesus. O que hoje você está fazendo é dar um passo não apenas no compromisso de que os seus filhos participem da vida da igreja, mas de que vocês também caminharão a vida da igreja. Não as programações de uma comunidade específica, mas a vida dos santos. Você faz parte desse povo. Caminhe com aqueles que caminham em direção a Jesus. Hoje o Senhor acende nas tuas mãos as tuas candeias como noiva, para que um dia, pela graça do Senhor, você possa acender a vela do seu filho. Hoje nós tomamos os bastões da responsabilidade, para que um dia possamos entregar nas mãos dos nossos filhos a responsabilidade de caminharem como discípulos. Hoje nós estendemos as nossas mãos, abençoando com palavras, para que um dia nós possamos colher com alegria os frutos da vida dos nossos filhos, para que um dia possamos colher discípulos de Jesus. Esse é o grande presente de Deus, eis o nosso privilégio. Que Deus nos ajude, e que Deus ajude você, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, amigo, irmão em Cristo, a ser um modelo para que essas crianças cresçam sobre as melhores influências, as influências do Senhor Jesus. Que Deus seja visível na sua vida, na vida dessa igreja. É por isso que nós nos movimentamos e hoje celebramos a apresentação dos bebês. Eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos aí no seu lugar. Nós oraremos mais uma vez, mas agora uma oração de compromisso. E eu te convido a repetir essa oração comigo como um compromisso pessoal de caminhada cristã e discipulado. Senhor Jesus, hoje eu me comprometo como igreja de Jesus, a ser um exemplo, a buscar um exemplo, para que os nossos filhos sejam discípulos de Jesus. Hoje nós nos comprometemos com as crianças e com as famílias. Hoje nós nos comprometemos como família, para que o nome de Jesus seja engrandecido. É tudo o que pedimos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que os nossos filhos vivam para a glória de Deus. Aleluia!